Isaías 1, versículo 18, diz assim: Venham então, diz Adonai, conversemos sobre isso. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como lã. Paz e graça para todos. Eu sou Clarissa, sou membro da Igreja Batista Praia do Flamengo, Cristã Amares, e estou gravando para o canal Contínua Adoração. Acabei de chegar do culto, onde tive a oportunidade de refletir, de levar a mensagem hoje da Palavra de Deus. E o tema que eu falei foi sobre perdão e gratidão. E eu me lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a trabalhar numa livraria e havia um cartão que dizia assim: dinheiro não traz felicidade, mas quando vai embora, leva ela junto. E fazendo uma comparação e trazendo para a mensagem que eu trouxe essa noite, quando a ofensa chega, a gratidão vai embora. E é interessante que a maneira de Deus resolver os problemas não foi colocando as coisas por debaixo do tapete, mas pelo contrário, ele chamava sempre o povo de Israel para um concerto, para renovar a aliança. E esse texto é interessante porque Deus diz para o povo de Israel: vamos conversar. Você vai trazer suas razões e eu vou mostrar as minhas razões. E no final das contas, vocês ficarão purificados dos seus pecados. O texto base também foi no livro de Mateus, no capítulo 18, aquela parábola do credor incompassivo, aquele homem que é perdoado de uma dívida muito grande com o seu chefe na época e não é capaz de perdoar um amigo, um conservo seu que devia uma quantia irrisória. João também registra outra palavra do Senhor Jesus no capítulo 7:47. Eu tenho meu caderninho aqui sempre que eu vou pregar. E esse texto diz o Senhor Jesus dizendo que a quem muito é perdoado, muito ama. É interessante, quando nós somos realmente perdoados, nós somos capazes de estender essa bênção para outras pessoas. E a parábola chama a atenção porque aquele credor perdoou aquela dívida, daquele devedor, e ele não foi capaz de perdoar no mesmo momento e na mesma condição. Vamos pensar assim, era o mesmo pecado, era o mesmo erro. Ele foi perdoado, mas não foi capaz de perdoar. É interessante que nos nossos problemas familiares, ou até mesmo na igreja, normalmente são aqueles pequenos problemas que nos atrapalham. Como se diz, que é um graveto que derruba uma panela. Chegou a ofensa, saiu a gratidão. Eu oro para que nós tenhamos atitude, que o Senhor Jesus também fala no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 15. Se você tem algo contra alguém, se alguém te ofendeu, você chama a pessoa para conversar. Segundo a Timóteo 2:23, diz que não convém ao servo de Deus brigar. Nós estamos falando sobre brigar, mas sobre chamar para conversar, para poder restabelecer, para dar uma chance daquela pessoa, daquele ofensor ser perdoado. Assim como um dia você foi perdoado, um dia como assim eu fui perdoada, muitas vezes naquela mesma ofensa. Você está terminando a gravação, aí o marido chega. Mas enfim, já dispensei ele. Mandei ele voltar daqui a 10 minutos. Perdão, gratidão e conversa e diálogo. Assim como nosso Deus dá exemplo para nós na sua palavra, assim nós devemos fazer. Então que sejamos pacientes, um pouco mais longânimos e que sejamos capazes de perdoar naquele mesmo problema que um dia também nós somos perdoados. Eu fico imaginando que quantos momentos bons são apagados simplesmente por uma ofensa, por algo que você sofreu. Toda vez que você se sente ofendido, parece que dá um branco assim na gente, sabe? E a gente passa a não mais lembrar das coisas boas, dos momentos bons que vivemos com aquela pessoa. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a andar nos seus caminhos. Um grande abraço. Shalom.